Fala, meus queridos do canal Consignado Inteligente e também do meu canal Meu Brasil Verdade. Vocês estão por aí? Então me digam de onde vocês estão nos assistindo, se você está sabendo o que aconteceu hoje, meu querido. É impeachment de Lula protocolado devido às falas infelizes no Foro de São Paulo. O que isso significa? Vamos entender. Quem está chegando comigo aí é a Maria Luísa, seja bem-vinda, querida. Você de todo o Brasil, me fala de onde você está me assistindo e vamos entender se Lula cai ou se Lula continua no mandato. Essa é a enquete virtual que está aqui, porque hoje estamos ao vivaço, então não temos como manipular ali a enquete que fica na reprise. Você me fala aqui no chat de onde você está me assistindo, se Lula fica no mandato até o final ou se Lula cai com esse pedido de impeachment dos deputados da oposição, os deputados da direita. Eu quero a sua interação no chat, tá? Estamos chegando a 70 mil patriotas aqui no nosso canal. Se você não está inscrito, aqui embaixo está aparecendo inscrever-se. Clica nesse botãozinho, ele é de graça, não vai pagar nada. Se chegar algum boleto aí na tua casa, eu te reembolso por conta disso. Vai ficar escrito inscrito. Ficou escrito inscrito? Ativa o sininho das notificações. Todas as vezes que a gente entrar ao vivo, você vai estar aqui com a gente, fazendo parte desse movimento por um Brasil mais transparente, um Brasil real, um Brasil sem manipulação da informação. E nada melhor do que um jornalista independente para ter um canal com informações sem manipulação e de forma independente. Eu não tenho nenhum patrão que fala, Thiago, você tem que ser direita ou você tem que ser esquerda. Por isso que aqui no YouTube é onde está a verdade dos fatos. A imprensa, o consórcio de veículos de imprensa, infelizmente, estão manipulados, estão aí mancomunados com o governo ou mancomunados com a direita. Você tem que decidir para onde que você vai. A gente apura verdades aqui. Então temos os depoimentos do deputado Bilinski, se eu não me engano, hoje, e um trechinho da Jovem Pan Bauru, do Alexandre Pittori, que eu adoro o programa, as críticas ali, e o pessoal da Jovem Pan Bauru, que vai estar aqui com a gente hoje. Então, antes de mais nada, sejam todos bem-vindos, estão sendo lidos, vistos e percebidos aqui. Eu quero a sua opinião, o seu comentário em tempo real, de acordo com as falas dos deputados que vão aparecer aqui hoje. Combinado? Deixou o seu joião? Se inscreveu no canal? Compartilha aí no seu WhatsApp e fala: patriotas, chega aqui nesse canal, que esse aqui é um canal de verdades, tá bom? Vamos lá, vamos ver o que o Pittori trouxe pra gente. Eu vou fazendo a interação aqui, ó. Vera Lúcia Cruz, Animação Madness, Luiz André, Jorge Fernandes, Eliette, chat bombando aqui já. Eliette das Neves, Puglia, não vai adiantar. Ela acha que o Lula é um cachaceiro, já falou que é comunista e vai roubar a poupança e pegar... Meu Deus, já pensou se ele pegar a poupança, vai pegar meus 100 reais? Ah, meu amigo. Eliette, Rio Grande do Sul, Eliette, seja bem-vinda, tá? Você é de todo o Brasil, aqui você é bem-vindo. Se você é direita, esquerda, centro, patriota, pelo Brasil, me diga qual é a sua opinião em relação ao que você está assistindo aqui com a gente no canal Consignado Inteligente e no canal Brasil Verdade. Para Ana Maria Félix, ele cai, tá? E para você, cai ou não cai? Tinha um brinquedo que chamava isso, né? Cai ou não cai na minha infância. O Marcos Oliver, tomara que caia. Vamos ver a matéria, a gente vai comentar na sequência. Tô aqui assistindo com você, hein? Quero a sua interação, o seu joião, não se esqueça, tem muita gente aqui, pouco joião. Taca joião aí para chamar mais patriotas para cá. Vai lá, Pittori, fala pra gente o que aconteceu, meu querido. Você tá com o Bilinski. Bilinski, para quem não sabe, é aquele delegado de polícia que quase foi morto pela namorada modelo, né? Uma pessoa meio desequilibrada aí, na verdade. Acabou dando um monte de tiro no Bilinski, mas o Bilinski sobreviveu, foi eleito aí deputado, né, federal, se eu não me engano, e ele vai falar aqui com o Alexandre Pittori. Solta aí pra gente. O delegado Paulo Bilinski, aliás, já é de casa, né? Paulo Bilinski, ele vem tratando de um assunto que eu quero começar, viu, Edson, destacando aquele último vídeo encaminhado pelo Luizão, tratando de falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Foro de São Paulo, né? É importante a gente trazer, foi veiculado ainda durante o final de semana, um top 5 das atrocidades ditas pelo presidente Lula durante a sua participação na abertura do Foro de São Paulo. Enquanto o Edson vai preparando tudo por ali, um alô para Lucivan Barbosa, ou para o Lucivan Barbosa, eu confesso que não quero errar aqui, Lucivan, mas eu quero te agradecer, que ontem
no chat do Pânico, enquanto ali estava o Bolsonaro conversando com o Emílio e os demais, você colocou ali um elogio ao trabalho da Jovem Pan News Bauru, Lucivan. E eu estou aqui para te agradecer. Muito obrigado pela sua confiança. Obrigado mesmo. Muito bem, vamos conversar agora com o deputado federal Paulo Bilinski. Bilinski, querido, bom dia, está em casa já. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui novamente, Jovem Paulo. Eu estou sempre às ordens, sempre à disposição. Um grande dia para todos. Para todos nós. Para antes de começar a nossa conversa, deputado, eu vou veicular um vídeo aqui que justifica, inclusive, a nossa participação nesta manhã. Está na mão aí, Edson? Então aperta o play, por gentileza. Aqui no Brasil, nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater e nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha. E é por isso que eu aprendi ao longo da minha vida respeitar e admirar o companheiro Fidel Castro. Que a América Latina viveu o seu melhor momento em 500 anos, de 2002 a 2010. Foi a vitória na Argentina, no Chile, no Brasil, na Venezuela, no Equador, além da vitória do nosso companheiro Chávez na Venezuela. Por que nós criamos o Fórum de São Paulo? É que em 1985 eu tinha consciência de que jamais a gente poderia chegar ao poder pela via do voto, pela via democrática. Muito bem. E essas falas inconsequentes do presidente Lula trarão consequências. Certo, deputado? Olha, é um absurdo, né? Em pleno 2023, a gente vê um presidente da República dizer que tem orgulho de ser comunista. Pessoal, comunismo é uma ideologia que matou mais de 100 milhões de pessoas e mata todos os dias. Você brasileiro de bem, você tem orgulho de ter um presidente comunista? Isso é criminoso, isso é ser bandido, é ser genocida. Tá? Não existe comunismo sem genocídio, é isso que as pessoas têm que colocar na cabeça. O que o Lula está falando não é uma gafe, um comentário, um posicionamento. Não, ele está se declarando abertamente genocida, criminoso, bandido. E como um bandido, ele tem que estar atrás das grades. Esse homem não pode ocupar o cargo de presidente da República, ele não pode ser nem síndico de condomínio. Ele tem que estar preso como todo comunista deve estar. Né? É um absurdo. A gente estudou essas falas dele profundamente e propusemos um pedido de impeachment com apoio dos deputados da direita na Câmara. Então, o que eu quero dizer para vocês, né, brasileiros, é que o que o Lula está fazendo é esticando a corda para ele mesmo se enforcar. Cada vez que ele abre a boca, cada vez que ele fala, cada vez que ele se pronuncia, ele dá para nós mais provas de que ele deve ser impeachmentado, que ele tem que sair da vida pública e ele deve ser responsabilizado pelos crimes que ele está praticando. Agora, é um absurdo dizer que a família e o patriotismo são valores que têm que ser combatidos. Família é o fundamento da sociedade humana. Família é onde você aprende a ser gente e não bandido. Família é onde você aprende o valor da vida. Família é onde você aprende o que significa Deus. Então, o Lula, quando diz que a família tem que ser combatida, que o patriotismo tem que ser combatido, ele está praticando crime. Ele está destruindo os valores da República Federativa do Brasil. Então, nós fizemos um pedido muito bem fundamentado, que explora aqui, né, como principais pontos a fala do presidente no Foro de São Paulo. Né, são pontos específicos aqui
em relação ao patriotismo, em relação à família, em relação ao comunismo, que enseja o impeachment. E é o 9º pedido de impeachment contra o presidente Lula nos últimos 6 meses. Tá? Então, do meu ponto de vista, ele está se entregando, do ponto de vista, ele está revelando cada vez mais esse aspecto demoníaco que ele possui, e se Deus quiser, a gente vai conseguir tirar ele do poder e derrubar ele o mais cedo possível. Agora, deputado, quais são as falas, repercussão na população? Porque, diante do que ele disse na quinta-feira da semana passada, na sexta-feira aqui, o meu comentário foi o seguinte: olha, se você não se julga de direita, não se julga conservador, se você não é Bolsonaro, se você, enfim, não é defensor de alguns pontos abordados ao longo da gestão do presidente Bolsonaro, eu te lanço um desafio. Você, então, é contra a sua família? Você é contra a sua pátria? Coloca a sua filha, o seu filho, crianças na mão do Lula. Coloca na mão dessa turma. Coloca o seu filho na mão do Flávio Dino. Ué, se você não liga para a família, se você também luta contra a família, porque se você pensa que Lula vai contra o que você defende. Essa repercussão, eu acredito que tenha também caído como uma bomba diante dos que ainda não entenderam o que é jogar contra o nosso maior patrimônio, que é a nossa família, né, deputado? Exatamente. Eu queria que as pessoas fizessem um exercício de imaginação, né? Imagina se o Lula dissesse que ele tem orgulho de ser nazista. Seria a mesma coisa? O impacto é o mesmo? Bom, é o mesmo. O cara dizer que ele é comunista é a mesma coisa que ele dizer que é nazista. É uma ideologia criminosa, genocida, igual, ditatorial, igual. Não existe regime comunista no mundo que seja democrático. Democracia e comunismo são coisas diferentes, opostas. Uma é uma ditadura, o outro é um modelo de participação popular, com respeito aos direitos da personalidade. Então, eu quero que as pessoas entendam que quando o Lula fala que a democracia, o conceito de democracia é relativo, ele está enfiando uma faca no peito do povo. É exatamente isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, o governo do povo não é bem assim. Os seus direitos não valem tanto quanto você acha que eles valem. O seu voto não vale nada. É basicamente isso que ele está dizendo. Então, tudo faz sentido, né? Não são falas isoladas. Todas elas estão conectadas. Então, o comunismo, o ódio à família, o ódio ao patriotismo, o ódio à democracia, a vontade de censurar, a vontade de desarmar o povo, a vontade de matar criancinhas na barriga da mãe, tudo isso não são fatos isolados. É um grande raciocínio, que é o raciocínio que está na cabeça desse criminoso, desse bandido que ocupa hoje a cadeira de presidente da República. Agora, deputado, nós tivemos também ao longo dos últimos dias a fala contestando o posicionamento do Lula na entrevista para a Rádio Gaúcha com relação a relativizar a democracia, que é relativa. A fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Nós sabemos que Gilmar Mendes é contra PT, contra Lula, historicamente indicado, inclusive, por Fernando Henrique Cardoso. Ao mesmo tempo, a gente tem lá no ponta de lança Alexandre de Moraes, o indicado pelo Michel Temer, que foi secretário de Geraldo Alckmin, enquanto Geraldo Alckmin era governador do estado de São Paulo. Lula provoca desta forma também o Supremo Tribunal Federal para olhá-lo e julgá-lo nesse mesmo sentido, deputado? Eu espero que sim. Eu espero que o Supremo faça o mínimo que é o dever dele, que é proteger a Constituição Federal. Então, no nosso pedido de impeachment, na nossa peça, está bem claro essa fala, né? Democracia é o domínio do poder pelo povo. E isso é o mais básico. Todo poder emana do povo.
Se o Lula não consegue respeitar um valor básico, fundamental da nossa Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal tem o dever de intervir, né, nessa ação e tem o dever de puni-lo. Não existe nada mais antidemocrático do que dizer que a democracia é relativa. Essa fala é absurda. O Lula está conseguindo arrebentar com todos os limites do que a gente acha que é plausível, né, de todas as merdas que alguém pode falar. Quero que fale mais. Tá? Por mim... Para você que está chegando agora, está contextualizando as falas do presidente Lula no Foro de São Paulo, no qual ele fala que ele tem orgulho em ser comunista. Tá? Ele se orgulha em ser comunista. E depois eu vou contextualizar com vocês o que é o comunismo, os países que usam o comunismo como base. E vocês vão ver que, na verdade, foi uma grande mentira o que o Lula falou, porque ele não é comunista. Tá? E eu vou provar para vocês aqui. Eu vou provar para vocês. Fiquem comigo, porque daqui vocês vão formar a opinião de vocês para discutir nas rodas de conversa que vai sair daí. Tá? Não estou aqui para manipular a opinião de ninguém, mas vou contextualizar toda essa situação, porque tem gente que não sabe nem o que é o comunismo. A gente fala comunismo, socialismo, democracia, capitalismo. Vamos contextualizar o comunismo hoje aqui. Se você está me assistindo, me fala de onde você está vendo essa live. Eu estou com vocês aqui no chat, ó, vou pôr você ao vivo, que nem aqui, ó, a Celi Rocha que mandou agora. Estamos ao vivo, ele não vai cair não. É o presente dos pobres, é o presidente dos pobres. É a opinião da Ceci, né? Me fala de onde você está me assistindo e interage comigo aqui, que é muito importante a gente ter esse movimento por um Brasil transparente. O YouTube está permitindo que a gente seja transparente aqui. Eu, como jornalista, amo essa liberdade de imprensa, essa minha liberdade de poder trazer a verdade aqui para vocês. Vocês fiquem tranquilos, não quero mudar o voto de ninguém, a cabeça de ninguém, mas trago verdades, verdades independentes que não emanam de nenhum chefe para o meu posto jornalístico. Eu não faço parte de nenhuma redação, nenhuma emissora de TV, o canal é independente e você está aqui comigo e pode colaborar com essa independência se você quiser se tornar membro por R$ 12,99. Você ajuda o nosso canal. Estou deixando o link aqui no nosso chat. Se não for fazer falta para vocês e você quiser contribuir, gosta do nosso trabalho, quer que a gente aprimore estúdio, câmera, iluminação, microfone, tá bom, mas dá para ser melhor. Fica membro aí, dá uma força para o nosso canal. Deixa o Bilinski falar, o link está aqui na descrição do chat, tá bom, gente? Contextualiza, Bilinski. Você está gostando, então, que o Lula fale mais? É isso que você quer? A gente fica ali com um microfone ligado, no Lula 24 horas por dia. Cada vez que ele abre a boca, é mais uma fala criminosa e que, se Deus quiser, a gente vai conseguir utilizar isso daí e acionar os órgãos responsáveis para que ele seja punido. Desejo mesmo. Deputado, aqui comigo, Cláudio Cofani. Cláudio tem uma questão para o deputado federal de São Paulo, o delegado Paulo Bilinski. Pois não, Cláudio? Bom dia, deputado Paulo Bilinski, é uma honra falar com o senhor, colega também formado em Direito. É o seguinte, vou dividir em 3 aspectos sobre o que o senhor acabou de colocar sobre essas boçalidades muito bem planejadas pelo louco do Lula, que são os 3 aspectos. Primeiro aspecto, pedido de impeachment. Sim, fundamental que se faça, se fundamente bem, se pressione politicamente para não ser mais uma engavetada. Mas serve sim, temos que bater o tambor em cima desse assunto, trazer população. Temos que discutir, levantar poeira e discutir muito. Parabéns, toquem esse pedido de impeachment. Segundo, em relação ao que ele faz e a intervenção do Supremo, a gente tem que defender, na minha humilde opinião, doutor, a gente tem que defender um Supremo passivo e quieto no canto dele. Nós temos que provocar de 2 maneiras. Uma, deputados têm que fazer a denúncia no tal inquérito antidemocrático, o Lula, como prática de ato antidemocrático, está no exercício do poder. Tem que fazer isso como a esquerda do Randolph sempre fez. Tem que denunciar o Supremo, tem que denunciar a Procuradoria-Geral da República e tem que descer o reio na Procuradoria-Geral da República para ela parar de ser amorfa ou, que é uma posição alheia à defesa da democracia, que parece que ela abandonou há tempos,
e defendendo o status quo desse grupo de cleptocratas que está aí. Então tem que pressionar a Procuradoria da República para agir. Tem que pressionar o Procurador da República para agir. Esse pessoal está muito frouxo e muito entregue ao esquerdismo e à ditadura e ao ativismo. Tem que provocar tudo para que o Supremo provocado reaja. E o Supremo tem duas formas de reagir. Através desse inquérito ilegal, inaceitável que o Alexandre de Moraes mantém há anos, que é uma ditadura dele, pessoal, e através de movimentos que vão para cima do plenário, que são as ações de desconstituição do preceito fundamental, questões mais técnicas. Então tem que ser feito isso e tem que conseguir o que o senhor propõe. Quanto mais o Lula fala, melhor para a gente saber que ele passou do ponto de sanidade mental. Ele é um malvado, bandido falando. Aí eu entro com o terceiro item da minha fala, que é o Lula fez isso tudo, entrou no poder, na minha humilde opinião, sabendo que ele não acaba o mandato. Eles estão arrumando a cama para pôr o Alckmin e para poder fazer o acordinho, porque foi o Alckmin que botou o Alexandre de Moraes lá. É esse o esquema. E o Lula parece que sabe que ele não vai durar. O que o senhor acha disso tudo, doutor? Cláudio, eu vou responder em 2 pontos. O primeiro ponto, que eu acho que é o mais importante de todos. Tá? O primeiro é, a gente precisa de apoio do povo. A gente precisa da população. E não adianta a gente pensar assim, vamos às ruas, vamos protestar. Eu acho que não é o momento. A gente tem que aguardar o chamamento do presidente Bolsonaro para ir às ruas. Mas, muito poderoso e tão poderoso quanto ir às ruas é o apoio nas redes sociais. Então, sempre que existe um movimento da direita para responsabilizar o Lula, para impugnar algum ato dele, para propor um impeachment, a gente precisa que o povo apoie. Então, eu já estou mais ou menos vacinado. Né? Eu sei que se eu tomar uma providência, né, se eu acionar o TCU, a PGR, o STF, se eu apresentar um pedido de impeachment, tem um certo público que vai dizer assim, olha, isso aí não vai dar nada, não adianta nada. Desiste. Bom, para esse público, a gente tem que dizer o seguinte, desiste você. Né? Nós não vamos desistir. Eu não vou desistir. Eu vou bater no Lula 24 horas por dia pelos próximos 4 anos ou até quando Deus falar para mim que chega e me tirar dessa terra. É basicamente isso. O meu compromisso é de bater incessantemente. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que tudo que tem sido feito pela direita tem sido feito de forma correta, né? E quando a gente analisa o comportamento do Lula, e como você bem disse, né, Cláudio, ele é um comportamento de quem está se despedindo, né? Um cara que passa um mês inteiro de 6 viajando, um cara que hoje, ao invés de fazer uma viagem de 40 minutos de carro, monta num avião da FAB, né? A gente percebe que ele não está preocupado com a administração do país. Está preocupado em aproveitar os últimos minutos que ele tem na presidência. Então ele está gastando horrores, ele está vivendo luxos, ele está abusando de todas os penduricários e as vantagens do cargo. Então eu acredito sim que ele está num clima de despedida, né? E eu acredito sim que ele não termina esse ano na presidência da República. Tá? Mas aí a gente tem aqui última observação em relação. Nós temos um dilema. Tá? Eu vou contar para vocês o dilema do preso de guerra. Durante a guerra do Vietnã, um piloto americano estava preso num campo de prisioneiros. E ele identificou 3 tipos de prisioneiros. O prisioneiro que ficava torcendo para que ele fosse libertado antes da próxima data festiva. Então ele dizia assim, nós seremos libertados antes do Natal. Chegava o Natal, ele não era libertado. Nós seremos libertados antes do Ano Novo.
Chegava o ano novo, ele não era libertado. Eventualmente, ele entrava em depressão e se matava. O segundo tipo de prisioneiro é aquele que diz assim: nós nunca seremos libertados. E ele se matar. E o terceiro tipo de prisioneiro é aquele: nós seremos libertados, nós faremos o melhor para nos mantermos sãos até esse momento, mas nós não vamos perder a esperança. Então, eu sou esse tipo de prisioneiro. Eu não vou parar de bater, eu não vou entrar em depressão, eu não vou largar o BES e eu não vou desistir. Então, eu acho que todo brasileiro de bem tem que adotar essa postura, né? Eu estou torcendo para que o Lula caia amanhã, é óbvio. Por mim, ele pode cair hoje, antes do almoço. Mas eu sei que a gente vai continuar trabalhando até que isso aconteça. E se não acontecer hoje, até o almoço, eu não vou ficar chateado, deprimido e desistir da vida. Deputado. Muito bom, muito bem. O Bilinski é um político, né? A oposição, a gente não pode esquecer disso, né? Eu, como jornalista, tenho que contextualizar. Ele está fazendo o papel dele, está fazendo o papel que o partido dele pede para que ele faça, né? Mas faz sentido algumas coisas. Ele tem uma raiva, né? Um sentimento de revanchismo ali muito forte nas palavras, assim como você também sente esse sentimento de revanchismo nas palavras do Lula, ao ponto de transformar a questão do Bolsonaro em inelegível, né? Coisas que não levam o Brasil a lugar nenhum. Na verdade, só está tendo jogadas políticas que, na verdade, estão fortalecendo ainda mais o Bolsonaro. Eu mesmo já fiz uma live aqui antes do julgamento do STF falando, né, quanto seria a votação. Acabei errando. Falei que seria 4-3, que se a ministra Carmen Lúcia quisesse dar emoção e deixar na mão do Alexandre de Moraes o voto de Minerva, mas ela não quis dar emoção, ela mesma já tornou o Bolsonaro inelegível. E mesmo assim, com tanta raiva que tinha naquele coração, o Alexandre de Moraes não se furtou seus comentários e deu ali a sua opinião em relação a tudo que ele acha do Bolsonaro. O Bolsonaro bateu de frente com o TSE, foi um dos erros dele, na minha opinião, e não foi poupado pelos homens da torga, né? Mas, falando do que a gente está contextualizando aqui hoje, dando boas-vindas aí a Yara Santos, que acabou de chegar, seja bem-vindo, todos vocês, tá? Deixe o seu joinha, se inscreva aqui no nosso canal, um canal independente, comandado por um humilde jornalista aí, sem rabo preso com ninguém, que vem aqui trazer verdades para vocês. O Lula falou merda novamente no Foro de São Paulo, né? Quando ele falar alguma coisa boa, eu vou trazer aqui também. Tô torcendo para acontecer esse dia, mas tá difícil de acontecer. Ele falou que ele é comunista. Então vamos contextualizar o comunismo. Eu trouxe aqui o Wikipedia, que a gente não pesquisa muito em sites aqui não, de outras mídias e tudo mais, para a gente entender o que é o comunismo. Então vamos entender o que o Lula disse que ele é e vamos ver se faz sentido. Ele é comunista, cara? O pessoal já está com medo que ele pegue o dinheiro na poupança. Então vamos ver, né, se o Lula está caducando mesmo, se ele é realmente um cara comunista, né? O que é o comunismo? Segundo o Wikipédia, o comunismo é um sistema ideológico e um movimento político, filosófico, social e econômico, cujo objetivo final é o estabelecimento de uma sociedade comunista, ou seja, uma ordem socioeconômica estruturada sobre as ideias de igualitarismo, propriedade comum dos meios de produção e na ausência de classes sociais, do dinheiro e do Estado. Ou seja, todo mundo no mesmo patamar, né? Todo mundo no mesmo patamar. A China, vamos pesquisar um negocinho aqui, ó. China é comunista? China é comunista. Partido da China, Partido Comunista da China. Ó. Qual é a ideologia da China? A República Popular da China, vocês estão vendo aí comigo? Então, né? Tá todo mundo comigo, ótimo. Então vamos lá. A República Popular da China, que compreende China continental, a ilha de Hainan e algumas ilhas do mar na China meridional, é uma república socialista, tá? Então não é comunista, porém é dirigida por um partido comunista, né? Lá na China, meu amigo, você não pode, vamos pôr aqui, ó, países, você não pode ter casas de aluguel, por exemplo, na China, né? Países comunistas, mas o governo te dá uma casa para você morar, tá? Existem 5 países comunistas no mundo atual. A China é comunista. Vietnã, China,
Laos, Coreia do Norte e Cuba. A China voa, né? Incrivelmente a China voa. Mas os demais países, ó, Vietnã é um ovo. Laos, nunca tinha ouvido falar. Coreia do Norte vive em guerra e Cuba nem se fala, né? Só tem cubano mudando, tentando fugir, não vê a hora de vir uma Olimpíada para fugir. Então, segundo o Lula, ele é comunista. O comunista, olha lá, o que é ser um país comunista? Vamos lá. Sistema ideológico, movimento político, filosófico, social, econômico, cujo objetivo é estabelecer na sociedade, é o que a gente já tinha lido ali, né? Então, o comunismo diz assim, ó, ninguém vai passar necessidade, mas ninguém vai viver de luxo também. Então você não vai ter 2, 3 casas de aluguel, mesmo que você se esforce mais do que o seu vizinho, né? Você vai ter a sua moradia, a sua comidinha no prato, mas não vai ter luxo, tá? Vai todo mundo viver uma vidinha moderada, mas também não vai ter mendigo, tá? Isso é o que o regime diz. Só que acontece de ter mendigo, sim, né? Na China não tem mendigo. Não sei porque não tem mendigo ali. É um país altamente populoso, mas o comunismo ali dá certo, a tecnologia voa, o pessoal copia tudo que os Estados Unidos lança e bomba. Mas nos demais países você não vê essa prosperidade do comunismo. E quando o Lula fala todo mundo vai ter igualitaridade, vai viver numa igualdade social, destoa. Porque eu, por exemplo, nunca fui para a Inglaterra. Por que o nosso presidente foi? Eu nunca fui para o Vaticano ver o Papa. Por que o nosso presidente foi? Então, quer dizer, ele é o famoso comunista de Rolex, o famoso comunista de Apple Watch, né? Que o meu é um Xiaomi, parece um Apple Watch, mas é um Xiaomi, que é mais barato, é chinês. Meu celular também é um Xiaomi, eu não tenho Apple não. Eu sou um cara comunista porque eu tenho gostos comuns, eu não sou muito extravagante. Agora, Lula, você, meu amigo, comunista? Quando? Quando que um comunista gosta de um triplex? Não estou falando se você comprou ou não, se roubou, se pegou emprestado. Quando um comunista precisa de um triplex, Lula, para viver? Quando precisa de uma chácara para relaxar? Se você é comunista, morando em São Bernardo, para que uma chácara? Em Atibaia? A chácara era em Atibaia ou o triplex era em Atibaia? Eu já nem sei mais. Você está entendendo? Então não fecha essa conta. E aí quando o Bilinski traz essa questão de que eles vão bater mesmo, eu chego à conclusão de que o Lula não está preparado para as mídias sociais. O Bolsonaro não estava muito preparado, mas estava mais preparado, tanto que ele ia bem nas redes sociais. A direita está toda nas redes sociais, né? A esquerda acuou tanto o nosso país durante esses 30 anos de poder que a direita começou a ter voz só nas redes sociais. Por isso que o Lula nunca vai emplacar uma live com milhões de telespectadores, porque aqui nas mídias sociais está a direita. Foi o espaço que a direita conseguiu se consolidar, conseguiu ser ouvida. Então o Lula nunca vai ter o que o Bolsonaro tinha de apoio nas mídias sociais. Só que o Bolsonaro falava as coisas dele, a esquerda batia pra caramba, acabava dando repercussões grandes, né? Questão agora da punição do TSE. E o Lula, por sua vez, está falando merda pra caramba também e tá tomando porrada nas redes sociais pra caramba também. Né? Não dá uma dentro. Faz uma live, critica o Bolsonaro porque tocou o passarinho, sabe? Umas picuinhas. O que eu fico triste é que essas coisas não resolvem nada no nosso país. A gente precisa de um governo livre, um governo com ideias, né? Um governo para propor soluções para esse país e não para ficar de picuinha. Agora acabou o Bolsonaro. Eu quero ver o que ele vai fazer, quem que ele vai criticar. Questão familiar, que ele condena tanto a família, né? O Lula. O Lula, ele é um cara que ele já pagou a conta dele aqui na Terra, eu acho. Ele fez muito mal, eu acho, para a própria família. Né? Para quem não se lembra, teve esse caso aqui muito emblemático, que foi a morte de um netinho do Lula. Né? Menino lindo aqui, ó. Ainda a dona Marisa do lado, que essa daqui sim era uma esposa legítima. Diferente da Janja, que eu vejo arranjamento no ar daquela situação toda ali, de onde surgiu essa mulher, né, para comprar os sofás mais caros, bem mais jovem que o Lula, bem mais disposta. O Lula tem que se esforçar ali, tomar uns comprimidos ali para poder dar conta da Janja, né? E tá aí Dona Marisa que pagou com a vida pouco tempo antes de ser interrogada até na Lava Jato. O menino Lucas, né, o Arthur, aliás, Arthur, neto do Lula, com 7 aninhos,
acabou falecendo, né? Então, valores familiares, Lula, quando você fala que você é contra a família, você está falando contra essa foto, por exemplo, que você parece um cara feliz ali nesse momento aí. Então, não existe, né, ser contra valores familiares. Eu acho que foi uma fala muito infeliz que leva lá, a Melissa, o Moisés me ajuda aqui, né, Moisés? O triplex é no Guarujá e o sítio era em Atibaia, né? O triplex no Guarujá. Então é bem comunista, você pode ver, né, Moisés? Obrigado aí pela ajuda, meu querido. A Yara Santos chegou aqui, o Domingos Reis também chega dando umas boas-vindas. A Yara também falou: Homem na escuridão. O homem na escuridão. Homem da escuridão, o que tá falando? Meu Deus. Tem algum homem na escuridão aqui? Mas enfim. Então eu acho que essa situação toda culmina, né, com a queda de Lula, mas para isso acontecer, tem que ter o movimento rua. E aí o Bilinski traz uma situação que eu não tinha pensado aqui na minha inocência. Essa rua, talvez, lá em 2013, eu já falei algumas vezes aqui, e recomendo, Nem Tudo Se Desfaz, é um documentário para você assistir, documentário jornalístico, tá? Um jornalista de Pernambuco muito bom que fez, Nem Tudo Se Desfaz. Procura aí nos streamings aí para vocês assistirem, vocês vão ver um lado ruim do Lula e um lado ruim do Bolsonaro nesse documentário, tá? E é uma análise de 30 anos da esquerda, aquele movimento todo dos 20 centavos lá em 2013, do aumento da passagem do Haddad, o povo indo para a rua, Copa de 2014, a música da Fiat, vem para a rua porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Isso pode acontecer de novo, sim. Isso pode acontecer de novo, sim. Por enquanto estão pacíficos, não mexeu muito no bolso de ninguém, não tem ninguém ganhando dinheiro aqui nesse país esse ano, mas também não está lascando tanto quanto poderia lascar na minha visão, mas eu acho que a queda de Lula é iminente e acontece com o povo indo para a rua novamente, podendo acontecer esse chamado via Jair Messias Bolsonaro. Será? Será que é isso que está se desenhando? E quando o Bilinski traz essa questão dele estar aproveitando todos os momentos ali com uma intensidade, gastando dinheiro público com o avião da FAB, viajando, ficando um mês fora do Brasil, realmente dá o tom de que ou ele está tirando uma com a cara do povo, deitando e rolando no dinheiro público, sem trazer nada que você fale assim, cara, o Lula foi para a China e trouxe uma tecnologia 5G aqui que está sendo implantada agora, né? Ou então ele achou uma marca de automóveis lá, ou fez uma parceria com a Tesla do Elon Musk e está trazendo carro elétrico a 20 mil reais. Você não vê nada assim. Você não está vendo nada. Tem um movimento aí de casas populares acontecendo para tirar o povo do aluguel, subsidiando para imóveis, o mercado de imóvel aquecido, mas você não está vendo nada socialmente, de questão de grana financeiramente acontecendo no bolso do brasileiro. Pode ser um caminho, tá? Vamos acompanhar. Esperaremos os próximos capítulos dessa novela aqui. Raminho Martins fala: fora Lula e toda a sua quadrilha organizada. Todos os cidadãos de bens desse país, sejam bem-vindos, ok. A Yara tá cobrando o Lula, né? Chamando ele de homem do escuro, né? Quem é você? Cadê que você ajudaria as pessoas? Me fala aqui, alguém aqui do chat votou no Lula e se arrependeu? Tem alguém aqui no chat, ou tem alguém aqui no chat também, que votou no Lula e segue votando no Lula? Esquece ideologia, vamos analisar momento. O governo do Lula para você está sendo bom? O que o Lula trouxe de bom para você nesse momento aqui? Sem ironias, eu quero saber a sua opinião. Tenho 5 minutos, vamos ver se aparece alguém. Ou todo mundo que está aqui votou no Bolsonaro, ou é direita. Vamos bater esse papo aqui. O Moisés não vota no 13. Moisés não vota no 13. Mais alguém quer se manifestar? Eu vou dar voz para vocês aqui nesse momentinho final. Agradecer desde já a todos os inscritos, tá? Essa live aqui foi sensacional, bastante gente chegando aqui, ajudando a gente a chegar aí aos 70 mil inscritos no canal Consignado Inteligente. O Brasil Verdade novinho, né? Começando agora, quem quiser ajudar, compartilha esse vídeo, joga aí nos grupos de WhatsApp que vocês têm, sendo direita ou esquerda, a gente está aqui para ouvir ideias e debater, né, para chegar em situações de comum acordo, né, para tentar entender o que está acontecendo no nosso tão querido Brasil,
que a gente mora, né? A gente tá aqui. Eu vejo muita gente que tá lá na Austrália, YouTubers, inclusive, que estão em Portugal, Canadá. Na minha visão, com toda a modéstia, vocês desistiram do nosso país. Vocês desistiram. Vocês estão vivendo outra realidade, colocando seus filhos em outros países, né? Então vocês não têm muita moral e não têm muito o meu respeito também. Agora a gente está aqui, ó, vivendo na pele o dia a dia desse país aqui que tinha tudo para ser um dos países mais ricos do mundo. Ele é, em recurso natural, um dos países mais ricos do mundo. Só que é tão mal aproveitado, tão humilhado, tão estuprado pelos políticos desse país que a gente acaba vivendo nessa miséria, nesse miserê, mesmo trabalhando que nem um cachorro, a gente acaba sendo refém de boletos, mesmo que a gente tenha uma condição de vida legal, uma casa confortável, graças a Deus, mas tem que trabalhar demais. Eu defendo a tese de que qualquer outro país, se você trabalhar a mesma quantidade que você trabalha aqui, você consegue ter 3 vezes mais do que você tem aqui, com muito mais facilidade. Ainda que tenha sido anulado o meu voto sem arrependimento, Bolsonaro. Já sei do que você está falando, mas não posso replicar aqui. Nunca votei no Molusco. Mário Sérgio Massoni. Gente nova aqui, hein, pessoal? Vocês estão todos inscritos no canal? Por favor, clica aqui. Se tiver escrito inscrever-se, é porque vocês não estão inscritos. Se inscrevam, é de graça. Me ajuda aí, tá bom? Me ajuda a continuar firme e forte na luta com vocês aqui no YouTube. Nunca votou no Molusco. Muito bem. Eu acho que é isso, né, gente? Vocês estão meio tímidos hoje aqui. Vou respeitar a timidez de cada um. Se tiverem aqui na minha região, tá bem frio, na verdade, eu agradeço demais a audiência de todos vocês, a paciência, a atenção, né? Espero ter contribuído um pouquinho com ideias aqui para vocês no canal. Tô sempre esperando vocês nesse horário da noite, eu gosto de fazer essas lives mais políticas. Na parte da manhã e da tarde a gente traz soluções financeiras para o aposentado, pensionista e BPC Loas. É um canal que tem assim essa dualidade, mas é uma dualidade do bem, uma dualidade sadia, e que é a minha verdade, né? Na verdade, sou um jornalista atuante na política hoje, já fui muito atuante no esporte, para quem não sabe, tenho a biografia do Vanderlei Silva escrita em meu nome, é uma honra ser o biógrafo oficial de um atleta de de tamanha relevância como o Vanderlei Silva. Quem não sabe quem é, joga aí no Google. Mas estaremos sempre aqui juntos, firmes e fortes, por você, para você e principalmente pelo Brasil. Se você está assistindo na reprise, fica calmo, você chegou agora, vai começar tudo de novo. Mas antes, o comentário final do Marcos Oliver. Marcos Oliver, mesmo a direita voltando, temos sempre que ficar na vigília. Sempre, Marcos, sempre. Ficar na plateia batendo palma, seja para governo de esquerda ou direita, não fala a nossa língua, né? O político brasileiro, ele não precisa de fã. Nós temos que entender que os chefes dos políticos do Brasil somos nós. Nós pagamos os salários desses caras aí, tá? Isso inclui todos, não tem fã-clube de nenhum aqui não, tá? Enquanto a gente entender que político é para ser idolatrado, a gente vai ser feito de frango aqui. Assistam Fuga das Galinhas, como eu sempre falo, não vamos ser galinhas. Nós temos que ser o dono da granja, gente. Dessa granja chamada Brasil. Eu falei granja, não falei janja. Fiquem todos com Deus.